capítulo 4, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: e quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para Galiléia. Ele diz: olha, texto grande, se vocês quiserem ficar sentados, estão para vontade, ok? E foi outra vez para Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta, ou seja, o meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens o que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? És tu maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? E Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que não tenha mais sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido, por isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adoram. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores, Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse: eu sou, eu que falo contigo. E nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que fala com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse a aqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. E entretanto os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. E ele, porém, lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: que trouxe? Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe porventura alguém algo de comer? Jesus lhes disse: a minha comida
é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão, e ajunta o fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia com o que ceifa ambos se regozijem. Porque nisto é verdadeiro ditado, que um é o que semeia e outro é o que ceifa. Eu os enviei a ceifar onde vós não trabalhastes, outros trabalham e vós entrastes no seu trabalho. Então, e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher, que testificou, disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele, os samaritanos rogaram para que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. Amém? Grandioso Deus e soberano Pai, Senhor, em nome de Jesus, Deus, mais uma vez nós nos reunimos aqui na tua casa, na presença do Senhor, nos reunimos como família, nos reunimos, Pai, em comunhão, em adoração. Deus, o propósito do nosso encontro aqui nesta noite é glorificar o teu nome, exaltar a presença do Senhor, porque o Senhor é soberano, porque o Senhor é Deus, e nós nos rendemos aos teus pés nesta noite, Senhor. Que a palavra do Senhor nesta noite fique gravada no nosso coração, que ela encontre raiz no nosso coração, que ela faça, Deus, mudança na nossa vida, transformação na nossa vida, que a palavra do Senhor abra os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, Deus, que nós possamos sair daqui transformados e cheios da presença do Senhor por causa da tua palavra. Diminua, Senhor, o homem, e tudo quanto for dito, tudo quanto for feito nesta noite, que seja, Deus, para a honra e para a glória do teu nome. Senhor, nesta noite nós queremos colocar a vida de Samuel, Pai, que vai descer as águas, que vai ser batizado hoje. Deus, que a partir desse momento, Deus, cada vez mais ele seja cheio do Espírito Santo, e que ele vai crescer em sabedoria, em estatura, em conhecimento, em presença do Senhor. Deus, em nome de Jesus, é o que nós te pedimos. Te pedimos também, meu Deus, pela vida do Carlos Henrique Preto. Senhor, nós não sabemos onde ele se encontra nesse momento, mas o Senhor sabe onde o Preto está. Por isso, Deus, nós clamamos a misericórdia do Senhor, para que vá de encontro ao Preto nesse momento, para que clareie a mente dele, os pensamentos, a visão dele, para que faça, Deus, com que ele retorne para casa. Deus, então, que o Senhor coloque alguém ali para trazer o Preto para casa. Deus, a família deles está sofrendo, a família deles está sentindo a falta dele nesta noite. Deus, nós te clamamos como igreja. A palavra do Senhor diz, Deus, que quando a igreja do Senhor concorda com alguma coisa aqui na terra, que fica ali consolidado no céu, então, Deus, nesse momento a igreja do Senhor clama, Pai, para que o teu filho volte, para que ele venha para casa com saúde, com vida. Deus, coloca anjos do Senhor ali do lado do Preto, para proteger o Preto, para dar a ele o livramento de todo mal, de toda perseguição, de toda covardia. Senhor, é no nome de Jesus que nós te pedimos. Por tudo, Deus, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, querido? Glória a Deus. Aleluia. Amados, olha, como eu disse, a gente vai fazer um pouquinho diferente aqui. E o tema que eu escolhi para essa mensagem é evangelismo de rua. Queridos, a igreja, a palavra igreja, ela significa eclesia, ou eclésia. Eu não falo eclésia, eu falo eclesia. E eclesia no hebreu significa ir para fora, né? Não é essa igreja aqui dentro, é a igreja lá fora. Aquilo que nós já fizemos com louvorzão, aquilo que nós já fizemos, né, com os encontros, aquilo que nós já fizemos quando a gente foi aí para as ruas distribuir martex, distribuir, né, alimento, distribuir roupas. Isso que é igreja, comunhão, os eventos que nós já fizemos aí para as crianças aí na rua. Isso significa igreja, é ir para fora. Igreja aqui, quando nós nos encontramos aqui, dentro desse espaço aqui, nós nos encontramos com o intuito de adoração, de reverência, né? De louvor ao Senhor, de glorificar, de cultuar ao Senhor. E esse texto aqui, ele
é um texto maravilhoso, porque Jesus ele está fazendo isso, ele está fazendo aquilo ao propósito para que a igreja foi chamada, ele está fazendo ali um trabalho de rua. Jesus, a palavra está falando que ele está vindo de algum lugar, ele está vindo da Judéia para Galiléia, e ele, antes de chegar na Galiléia, ele vai passar por Samaria. Samaria, queridos, Samaria, é uma pequena cidade, né? Na verdade, ele vai passar por Sicá, que está na província de Samaria, e Samaria significa terra de vigia. Amém? Quanto vigilante aí? Vigilante aí, hein? Samaria significa terra de vigia. Ela fica no caminho entre Galiléia e a Judéia. E Jesus ele vai passar por ali. Então, na verdade, esse era o caminho, né? O caminho entre a Judéia e a Galiléia, passando por Samaria, era o caminho mais curto, mais fácil, né? De ir de um lado para o outro, uma vez que Sicá, uma vez que Samaria ficava no meio das duas. Só que, por causa de uma rivalidade entre judeus e samaritanos, os judeus eles preferiam dar a volta e não passar por Samaria. Eles passavam por um caminho mais longe para não entrar em Samaria, porque eles não combinavam com o samaritano. Então, geralmente, eles preferiam dar a volta do que passar por Samaria. Só que Jesus ele veio para quebrar os protocolos, não é verdade? Jesus ele veio para fazer a diferença. O que Jesus faz a diferença? Ele ignora aquilo. Ele ignora que os judeus eles passam longe para não entrar em Samaria. E o que ele faz? Ele quebra as barreiras, né, criadas pelo preconceito religioso, para cumprir o propósito de alcançar a mulher samaritana, porque certamente Jesus sabia que ali havia uma alma e que ela precisava de ouvir a palavra da verdade, né? Ela precisava ter um encontro com ele, ou ele precisava, que ele queria, né, promover esse encontro daquela mulher samaritana com ele. Então, lá no capítulo 4, está dizendo que era necessário passar por Samaria. Ele sabia que ali tinha alguém que precisava ouvir a palavra. Ele sabia que ali tinha uma pecadora. Ele sabia que ali tinha alguém, né, que estava levando a vida de uma forma muito difícil e que ele precisava então ir lá, falar do seu amor e levar aquela mulher para a correção. Ela precisava ouvir a palavra da verdade para ela ser liberta, para ela ser curada, para ela ser transformada. É isso que Jesus faz na nossa vida. Quando ele vem ao nosso encontro, é para isso, para nos transformar, para nos libertar, para trazer cura sobre a nossa vida. Então Jesus ele fez isso porque ele não estava interessado na religiosidade. Amém, querido? Nem nas questões éticas e muito menos no comportamento ou na reputação daquela mulher. Por quê? Porque ele estava interessado era na alma daquela mulher. Ele estava interessado no que ela tinha, no bem mais precioso que ela tinha, a alma dela. E todo aquele que, olha, todos nós, todo aquele que verdadeiramente se diz filho de Deus, não podem de maneira alguma fazer acepção de nenhuma pessoa. Nenhum de nós, queridos, tem o direito de dizer, olha, você vai ser salvo, você não vai ser salvo. A salvação, queridos, ela é individual, é o Espírito Santo, é quem sabe quem de nós vai ser salvo ou não. Nós temos fé e seremos salvos, temos? Nós cremos, até agora nós fizemos tudo que a palavra mandou, tudo que ela tem mandado, nós estamos no caminho, nós já confessamos Jesus Cristo como nosso Senhor, como Salvador da nossa vida, nós cremos que nosso nome está escrito no livro da vida, nós cremos que seremos salvos, mas a salvação, além de ser individual, ela é dia a dia. Todos os dias nós vamos trabalhando a nossa salvação, não é verdade? Todos os dias nós vamos cuidando para que essa salvação
são importantes para Deus. Amém, querido? Isso é importante para Deus? São vizinhos é importante para Deus? Lá no seu trabalho tem alguém que é importante para Deus? Todas as pessoas são importantes para Deus, amado. Todas as pessoas, independente de qual seja a sua condição física ou espiritual, todas as pessoas têm forte relevância, todas as pessoas são muitíssimo importantes para Deus. Deus ama toda a sua criatura. Aliás, toda a sua criatura não. Deus ama o homem, né? A humanidade. Deus ama a humanidade, o bem mais precioso que ele tem. Então, todo aquele que verdadeiramente se diz filho de Deus, ele precisa entender que a intolerância e o preconceito religioso afastam as pessoas do caminho de Deus. A gente precisa entender isso, querido, que a intolerância religiosa e o preconceito, ele afasta as pessoas do caminho de Deus. O nosso mau testemunho afasta as pessoas do caminho de Deus. Amados, olha, Jesus, ele tem um propósito todo especial. Qual que é o propósito de Jesus? Jesus, ele veio aqui para quê? Ele veio para alcançar o perdido. Ele veio para salvar o perdido. Ele veio para nos salvar. Amém, querido? Glória a Deus. Então presta atenção, olha. Aquela mulher, a palavra diz que por volta de meio-dia, ela foi buscar água na fonte de Jacó. A meio-dia, querido, era um horário incomum, né? Em horário incomum, ela ia retirar a água do poço que Jacó abrira para a sua descendência, né? Para os israelitas, o povo de Israel. Então, a mulher, ela escolheu um horário incomum para os judeus por causa dos seus pecados. Alguns vão dizer que aquela mulher, pode fechar o portão aí, Alexandre, fecha o portão. Alguns vão dizer que aquela mulher, ela era uma prostituta, ela tinha uma vida, né? Antigamente falava-se mulher da vida, né? Então ela tinha uma vida vergonhosa, ela tinha uma vida de muito pecado, e ela certamente ia àquele horário, por ser um horário de sol mais forte, né, onde os judeus eles procuravam, evitavam, né, de talvez sair naquele horário, talvez por ela não querer ser vista pelas outras mulheres, né, talvez por ela querer se esconder por causa da vergonha da vida que ela vivia. Então ela escolhe um horário mais incomum, né, para que ninguém pudesse vê-la ali buscando água. E aí o que acontece? Quando aquela mulher ela está ali, ela está então se desviando dos olhares da comunidade, daquele povo ali em volta dela. Por quê? Porque o pecado, querido, ele nos faz sentir sujos, de maneira que nós nos sentimos envergonhados. Você já fez alguma coisa de errado? Já? Talvez ninguém está sabendo. Você já reparou isso? Ninguém está sabendo. Mas aí você faz um negócio errado, você fica, quando alguém te olha, você pensa, será que ele está sabendo? Será que já sabe? Não foi? Não foi miserável, foi lá que não está ainda? Não faz isso? Até porque nada fica escondido. Por mais que a gente tenta esconder, nada fica escondido. E às vezes a gente tem essa mania, a gente faz coisas erradas, achando que ninguém está sabendo, e a gente, por estar errado, nós mesmos nos culpamos pelo nosso erro. Eu creio que é isso que essa mulher está fazendo. Ela vem no meio-dia, horário de pouca gente está na rua, para quê? Para que ninguém possa olhar para a cara dela e falar assim: olha, vai lá uma prostituta lá, vai pegar água no poço, vai levar para sua casa, né? Porque as mulheres não pegam ela quando está levando couro, não é verdade? Talvez seja por isso que ela vai esse horário. Então, querido, no verso 6 diz assim: olha, e estava ali, ela foi buscar a água naquele horário, por quê? Porque estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte, e era isso quase a hora sexta. Olha o verso 7. No verso 7 diz assim: olha, veio uma mulher de Samaria tirar
Jesus: dá-me de beber. Olha o que Jesus fala para ela. Jesus, quando vê que ela está ali, Jesus então pede água para ela. Jesus vai falar para ela: dá-me de beber. Jesus, ele abordou a mulher samaritana de forma ousada, porém com educação e com firmeza. Olha o que Jesus está fazendo com aquela mulher. Ele está abordando aquela mulher, mas ele está abordando de maneira ousada, com educação e com firmeza. Por que eu estou falando isso? Porque hoje, nós gostamos de fazer isso, né, Ricardo? Não, deixa eu ver assim. Os crentes, eles querem, né, hoje em dia com as mídias, com a rede social, o que a gente mais tem visto é o crente ir para as redes sociais e atacar as pessoas. Já viu? Tem uns pastores aí que parece que eles se acham assim, o mais perfeito, o mais santo. Aí ele quer meter o pau no pessoal, né, do homossexualismo, ele quer meter o pau, né, no pessoal que bebe, no pessoal que mora lá como é que chama aquele lugar que vende drogas lá em São Paulo? Cracolândia, né? Tem uns que eles se acham muito santos. E pior o negócio que está acontecendo na internet que eu tenho visto. Assim, pastores de nome, né? Pastores muito conhecidos, de igrejas grandes, a maioria de igrejas grandes, o que a gente tem visto? Um atacar o outro. Não, é seita. Aí o outro seita, não, seu pai era mais educado que você. É errado, não é mesmo? É assim, parece que eles estão um negócio assim vergonhoso, está um negócio feio, fica um atacando o outro, né? Estão escandalizando o Evangelho. Tem alguns estão usando a internet para levar escândalo para o povo, para a nação. O povo que não conhece Jesus, o povo que não é crente, mesmo os crentes, se escandalizam com a situação daquela. Uma coisa vergonhosa. Só que Jesus, ele não faz isso. A palavra diz que ele age de maneira ousada, porém ele é educado, mas ele age com firmeza. Ele diz: olha, o Evangelho, Jesus ele veio há mais de 2000 anos atrás. Muito antes de Jesus já se pregava a palavra. Desde antes do dilúvio já se pregava a palavra. Só para ter uma ideia, Noé levou 100 anos para construir a arca. Nesses 100 anos ele estava pregando. Todos os que passaram depois dele, Abraão, Sansão, Davi, todos os outros, todos eles estavam pregando, todos eles estavam anunciando a salvação, todos eles apontavam para Cristo. O Evangelho, querido, nunca precisou de rede social para se pregar. O que acontece hoje com rede social? A rede social, ela é para nós um instrumento para alcançar, para chegar aonde o Evangelho não consegue chegar. A internet hoje, ela serve para acelerar o processo de vida de Jesus, porque a palavra fala que quando todos ouvirem a palavra, ele vem. Então é preciso que o Evangelho chegue ao ouvido de toda criatura na terra, de todo ser humano na terra. É preciso que todos tenham a oportunidade de ouvir a palavra e ser salvo. Por isso, é para isso que a internet serve para nós hoje. Não serve para atacar as pessoas, não serve para dizer que o cara não tem salvação. Todos nós temos salvação, querido. Tem jeito para todos nós. Basta que a gente queira, basta que a gente abra o nosso coração para Jesus, basta que a gente deixe o Espírito Santo de Deus falar, basta que a gente se renda à vontade de Deus. Tem chance para todos nós. Jesus ele não faz acepção de pessoas. Jesus ele não ataca ninguém. Jesus não afronta ninguém. A palavra de Jesus é a palavra da verdade, a palavra para que vem
É isso que ele está fazendo com aquela mulher, mas ele veio de forma ousada, porém educada, e ele vai falar com ela com firmeza. Amados, olha, a palavra mostra para nós, revela para nós que quando aquela mulher foi abordada por Jesus, aquela mulher samaritana, ela se surpreendeu que ele, um homem, e que judeu, falasse com ela porque ela era samaritana. O que acontece? Não era comum um samaritano falar com um judeu, principalmente um homem se dirigia a uma mulher para conversar com ela publicamente. Isso não era comum. Por que não era comum? Porque Samaria, ela vem da divisão dos reinos. Quando se estabelece o reino norte, quando se estabelece o reino sul, a palavra diz que Roboão, ele vai ficar com a tribo de Judá por causa de uma confusão, ele foi inconsequente. Quando Salomão morre, o povo, eles vão, agora quando Salomão morre, o Roboão, filho de Salomão, ele vai assumir o trono. E o povo, eles vão buscar Roboão e vão falar para Roboão: olha, seu pai colocou sobre nós um jugo muito grande. Vamos combinar um negócio? Tira um pouco desse jugo para aliviar, porque ele está muito pesado para nós. E a palavra fala que Roboão, ele vai os mais experientes ali, os anciãos da igreja, ele vai aos anciãos buscar uma orientação dos anciãos, e os anciãos falam para ele: sim, faz isso, tira o jugo do povo, deixa o povo mais livre, deixa o povo mais tranquilo, realmente está pesado para ele. Não bastando isso, ele vai também aos jovens, e quando ele chega nos jovens, os jovens falam para ele: não tira o jugo não, pelo contrário, aumenta o jugo sobre o povo. Aquilo que já estava ruim, os jovens estão falando: não, coloca mais opressão sobre o povo. E quando ele vem com essa resposta, há uma divisão. O povo então, ele vai caminhar numa outra direção, eles se rebelam contra Davi, contra a descendência de Davi, contra os termos de Davi, e eles vão numa outra direção, juntamente com um homem chamado Jeroboão, e eles vão nessa direção de Samaria. E quando chega lá, eles vão levantar altar, eles vão adorar a outros deuses, Então ali existe um templo de adoração dele próprio, porque Jeroboão entende que se o povo for para Jerusalém, eles podem ser convencidos a ficar lá. Então agora existem dois reinos: o reino norte com Roboão, o reino sul com Jeroboão, e o povo do reino sul, eles vão se contaminar com os deuses daqueles povos em volta, porque eles começam a se casar com os povos pagãos, e eles se misturam com os povos pagãos, e eles entram naquilo que Deus odeia, a idolatria. Eles começam a idolatrar outros deuses, e aí assim eles perdem a essência do povo de Deus, e eles se tornam inimigos do povo de Deus por causa da idolatria que eles vivem. Então agora eles não se combinam, eles não sentam no mesmo lugar, eles não estão no mesmo lugar, eles não conversam, Por isso que eles dão a volta e não passam por Samaria, porque eles entendem que aquele povo é imundo, é um povo que está na vida de pecado, é um povo idólatra, é um povo que vai contra a vontade de Deus. Por isso que eles não se misturam. E agora então não era comum um homem falar publicamente com uma mulher. Só que Jesus, ele viu naquela ocasião a chance de transmitir a mensagem e ensinamento da verdade sem repreensões e sem acusações. Olha que tremendo. Ele viu a mulher, ele já conhecia a mulher, ele já sabia que ela era uma pecadora, então ele se dirige àquela mulher, ele vai ali com essa intenção de encontrar aquela mulher e de levar para ela a possibilidade dela se converter, dela se arrepender dos seus maus caminhos.
dela se arrepender, né, de tudo que ela vivia, dela tirar dela aquela condenação que foi colocada sobre a vida dela. É a oportunidade, é a melhor oportunidade da vida daquela mulher. Queridos, olha, a salvação é a melhor oportunidade da nossa vida. Não tem bem maior do que a salvação. Não adianta, a gente pode ter muitas coisas, né? Lá em Apocalipse fala, né, da igreja de Laodiceia, que era uma igreja rica, né, que tinha muitas posses, muitos bens, e Jesus falou: olha, miserável que você é, você é o mais miserável de todos, tem muitas riquezas, mas não tem a presença de Deus, não tem a salvação. É isso que é importante para nós. A maior riqueza do ser humano, a maior riqueza da pessoa, não é carro de luxo, não é cobertura na beira da praia. Olha, tudo isso é bacana, é importante ter, mas a maior riqueza que nós temos, que nós podemos ter, é a salvação. É isso que Jesus foi levar para ela. Isso revela para nós que as oportunidades de evangelização, elas estão nas situações mais comuns, mais simples do nosso dia a dia. Todo dia, querido, nós temos a oportunidade de falar de Jesus para alguém. Todo dia alguém nos dá a oportunidade de ouvir a palavra. Olha, se não aparecer, faz uma oração com Deus, me usa aqui nesse lugar, em qualquer que seja a nossa situação. Se estiver preso, se a gente estiver envolvido num acidente, se a gente estiver no trabalho, se estiver na escola, aonde que a gente estiver, nós temos a oportunidade de falar de Jesus. Ano passado, o Davi, meu neto, ele faz aniversário no dia 10 de dezembro. E aí, ainda tinha aula, né? Aí a gente foi lá na sala, combinou com a mãe dele, combinou com a professora, ela não estava com muita condição, combinou com a professora de comemorar o aniversário dele na sala de aula. Foi muito bacana. Comprou uns docinhos, comprou uns salgadinhos, fez um bolo, uns refrigerantes, e nós fomos para a sala de aula. Sala grande, assim, uns 40 meninos, muito menino. E aí, queridos, cantou os parabéns, né? E foi bacana, foi muito bom. E aquele parabéns comum, né? Parabéns para. Não. Aí levanta a Ângela, né? A Ângela é evangelista nada. A Ângela prega para todo mundo. Levanta a Ângela, só que, ó, agora nós vamos cantar um parabéns diferente, amém? Aí começou: parabéns para você, com Jesus ao seu lado, muitos anos. Aí, quer dizer, ele está falando de Jesus. No finalzinho, a professora é muito doidona, chega essa tatuagem, usa voltinha fica com a calça curta, com a camisa preta, com a caveira na frente, toda doidona, e ela falou assim: que bacana, conheci um novo jeito de cantar parabéns. Olha, tá vendo como é que funciona a coisa? Tem, querido, oportunidade de todo jeito para a gente falar do amor de Jesus para as pessoas, sem ofender ninguém, sem maltratar ninguém, né? Sem causar raiva nas pessoas. Tem como a gente falar do amor de Jesus para as pessoas, trazendo ela para os caminhos do Senhor, porque esse é o propósito de Jesus. Jesus, ele veio por causa disso. Amados, olha, um judeu, mesmo que com muita sede, jamais ele receberia água das mãos do samaritano, muito menos de comer, não receberia nunca. E é por esse motivo que ela se surpreende com o pedido de Jesus. No verso 9 diz assim: disse pois a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Era questão de ódio, não se falava. No verso 10 diz assim: olha, Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, olha o que Jesus está falando, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, me dá de beber, tu
Jeremias e ele me traria água viva. Querido, qual é o dom de Deus? Sabe qual que é o dom de Deus? Você sabe qual é o dom de Deus? Não sabe? A vida eterna. O dom de Deus é a vida eterna. Queridos, Deus ele oferece Jesus numa cruz, a água viva, a todos os povos de maneira graciosa. Nós não temos que fazer nada. Ele já morreu na cruz pelo meu, pelo seu pecado, já foi travado lá na cruz, e a eternidade, a vida eterna já nos foi concedida de graça, cara. Não temos que fazer nada. Não temos que correr para o monte, não temos que pagar preço de nada, não temos que fazer nada, só abrir a nossa boca e confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. É a única coisa que nós temos que fazer, porque Ele já fez tudo. Ele já morreu na cruz por nós. Jesus, Ele percebeu que a samaritana também necessitava urgentemente dessa água, por isso que Ele vai levar essa água para ela. Por quê? Porque ela estava cansada e ela estava infeliz. É isso que acontece na nossa vida. Olha, assim como essa mulher, muitas pessoas buscam a felicidade. Você já reparou que nós temos um desejo incansável de buscar a felicidade? Todo mundo quer a tal da felicidade, não é? E aonde que a gente busca a felicidade? A gente busca a felicidade no dinheiro, não é o principal. Todo mundo quer ganhar dinheiro, todo mundo quer ter grana para ser feliz, não é? Eu posso viajar todo ano, eu posso comprar o que eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser. Todo mundo vê isso como felicidade. Não é isso que a gente faz? Todo mundo vê isso como felicidade. Todo mundo quer ter uma casa boa, espaçosa, uma garagem para vários carros, quer ter frota de carro, quer comprar o mais caro, teto solar, quer se exibir, não é? Quer comprar altas roupas caríssimas, tênis bacana, não é isso que a gente fala? A gente pensa que a felicidade está nessas coisas, mas a felicidade, querido, embora possuam tudo, mas as pessoas, embora possuam tudo que desejam neste mundo, a sua alma continua vazia e insatisfeita. Eu estava vendo eu gosto aqui, camarada. Até mandei para vocês um vídeo dele, do Flávio Amaral, né? E eu estava vendo um podcast lá de duas transexuais que, através do ministério dele, elas se transformaram. Elas haviam transformado, eram mulheres, se transformaram em homens, e ele ajudou elas a se destransformarem, se tornarem mulheres de novo. E elas contando que para elas, sim, estava tudo muito bem, né? Tinha tudo que elas queriam, elas faziam o que queriam, iam para onde queriam, né? Tudo estava ali ao alcance das mãos. Porém, chega uma hora, a hora que está sozinha, né? A hora que não tem ninguém ao lado, que vem um vazio toma conta, e que não consegue se preencher naquele momento. É um buraco que existe dentro da pessoa, é uma infelicidade que toma conta da pessoa, é um vazio que toma conta da pessoa. Sabe quando que esse vazio entrou em nós? Esse vazio entrou em nós quando Deus desceu na terra, olhou para um lado, olhou para o outro. Cadê Adão? Adão estava escondido, Adão fugiu da presença de Deus, Adão fugiu de Deus. A partir daí entrou em nós o pecado, a partir daí Deus, nós, na verdade, nós saímos da presença de Deus, e esse vazio tomou conta da nossa vida, e até hoje ele caminha procurando acabar com a gente. Tem de tudo, mas não tem a tal felicidade. Existe um vazio
sofre de alguma enfermidade terrível? Quantos? A felicidade, querida, ela não está no ter. A felicidade está no ser. Ser de Jesus. Ser de Jesus. A felicidade está aí. Eles não possuíam o principal. Aliás, quando essa mulher, quando a pessoa ela está vazia, o que ela não tem? Ela não tem o principal, ela não tem a salvação. Quem percebe que as suas maiores necessidades só podem ser supridas por meio da fé, esse sim encontra o real sentido da vida. Jesus ele estava disposto a dar àquela mulher o privilégio supremo da vida eterna. Fala de supremo de eternia, né? Que é a cereja do bolo. É a melhor coisa que existe. No verso 11 diz assim: olha, disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo, onde pois tem água viva? És tu maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, de seus filhos e o seu gado? E Jesus respondeu-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água viva que salte para a vida eterna. Disse a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, não venha aqui tratá-la. Disse-lhe Jesus: vai, olha o que Jesus fala, vai, chama o teu marido e vem cá. E aí ela diz, a mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido, e disseste com verdade. Olha que Jesus vai falar para ela: senhora, vai e chama o teu marido. Qual que era o pecado daquela mulher? Aquela mulher era uma prostituta. Ela não era mulher de um homem só, ela era mulher de vários homens. E Jesus, conhecendo o pecado dela, ele fala para ela: vai lá chamar seu marido. Querido, naquele tempo não era comum uma mulher não ter marido. As mulheres, as meninas casavam cedo, 12 anos, 13 anos, 14 anos, 11 anos, elas já casavam. Não era comum uma mulher ser sozinha. E Jesus, sabendo do problema daquela mulher, do pecado daquela mulher, vai falar para ela: olha, vem cá, traz o seu marido, vai lá chamar o seu marido, vem cá. E ela fala: eu não tenho marido. E Jesus fala para ela: disseste bem, não tem, porque você já teve 5, e o que tem não é seu. O que Jesus está fazendo? A ordem de Jesus é para que aquela mulher chamasse seu marido. A ordem de Jesus para aquela mulher chamasse seu marido tinha o objetivo de tocar na sua consciência. Jesus está tocando no lugar onde ninguém poderia tocar na vida daquela mulher, na consciência dela, no erro dela, na falha dela. Amém, querido? Fazendo com que ela refletisse o seu estado de infelicidade e dor. Tinha muitos homens, mas não tinha paz. Tinha muitos homens, mas não tinha felicidade, não tinha segurança, não tinha provisão, não tinha sustento. Era como ninguém. Uma mulher sozinha naquele tempo era como ninguém. Uma mulher que não tinha valor nenhum. Era uma mulher que não era reconhecida por ninguém. E na condição dela de prostituta, ela ainda era rejeitada pela sociedade. Lembra da mulher que eles levam para Jesus? Foi pega em adultério. Todo mundo queria tirar a caçada da mulher. Todo mundo queria dar uma pedrada na mulher, porque ela era adulta. Agora imagina uma prostituta, o que se fazia com ela? Não tinha, não tinha ninguém por ela. Não tinha ninguém por ela. Só que Jesus mostrou também que conhecia o seu coração e o seu passado, mas ele está
estava pronto para sofrer. É isso que Jesus fala na nossa vida. Não importa, para Jesus não importa o meu passado, para Jesus não importa o meu pecado. Ele vem e Ele me traz, Ele dá para nós a oportunidade da salvação, e quando nós recebemos a salvação, a palavra diz que Ele pega o nosso nome, escreve no livro da vida, e Ele fala que o nosso pecado Ele lança no mar do esquecimento, para ninguém mais tocar naquela história. É isso que Jesus está fazendo com ela. Aquela mulher, ela jamais poderia ser ajudada se não fosse confrontada pelo seu pecado. Amados, olha, a palavra de Deus, o Evangelho é para nos confrontar, para mostrar para nós o nosso erro. Não que isso tenha que ir lá para as redes sociais, não tem que ser xingando ninguém, brigando com ninguém, mas a palavra revela quem nós somos, o pecador que nós somos, a falha que nós cometemos, o erro que nós somos. Porém, Jesus, Ele faz isso sem acusar ela de nada, sem acusar aquela mulher de nada. Isso revela para nós que o homem pecador, ele só pode ser conduzido ao arrependimento se for despertado da sua condição pecaminosa. Vai chegar aqui, nós vamos falar de Jesus lá na rua, e quando Ele vai chegar aqui, a gente vai tratar a pessoa, a gente vai cuidar da pessoa, a gente vai mostrar para ela aonde que ela está errando e o que é que Jesus fez para que aquele pecado dela fosse pago, para que ele fosse tirado da vida. Queridos, essa é a única forma de tratamento e de cura para o desvio espiritual e moral de um homem pecador. Mostrar para ele: olha, você está errando, é isso. Sem esse confronto, com o pecado, queridos, as pessoas elas continuarão a carregar traumas, culpas, medos, sofrimentos e ainda perderão a salvação. No verso 18 diz assim: olha, isso disseste com verdade. Quando Jesus manda ela buscar o marido e ela fala que não tem marido, Jesus está falando: isso você disse com verdade. Isso você falou, isso é verdade o que você falou, você não tem marido. A mulher samaritana, ela era discriminada e excluída, representa todas as pessoas desprezadas pela sociedade e pelo sistema religioso, porque o sistema religioso, ele faz acepção de pessoas. O sistema religioso, ele exclui as pessoas, ele separa as pessoas, ele leva as pessoas ao caminho da perdição. Nem a sociedade, nem a religião tem poder para atender a necessidade da pessoa. A única pessoa que tem poder para atender a necessidade da nossa alma, ela se chama Jesus Cristo. Só Ele tem esse poder. Isso fica, quando a gente olha para isso, a gente lembra de Nicodemos. Nicodemos, ele era homem da lei, ele conhecia da lei, ele ensinava sobre a lei, mas ele não conhecia o Deus a quem ele ensinava. E a mulher, a mesma coisa, a mulher ela não conhece, ela também tem as suas necessidades. Então o que acontece? Assim como aquela mulher samaritana representa as pessoas que são marginalizadas pelo sistema religioso, esses dois vai representar isso, pessoas que são marginalizadas pelo sistema religioso. Amém? Eu sou nem deu? Fala demais. Foi por isso, queridos, que Jesus, ele não perdeu a oportunidade de falar para eles, tanto para Nicodemos quanto para a mulher samaritana, sobre a verdade que liberta definitivamente. Nós ouvimos essa palavra. Amém? Glória a Deus. Foi preciso que Jesus tocasse na ferida deles, na raiz dos seus problemas, para que eles enxergassem a sua própria realidade. Amém? Verso 19 diz assim: do verso 19 ao verso 25, ela vai falar com Jesus de dar água. Jesus
lá no verso 26, ele diz assim, olha, ela fala assim, quem é você? No verso 25 diz assim, olha, e levantando-se, ela diz assim, ó, a mulher disse, eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem, quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus diz para ela, eu sou o que falo contigo. Queridos, ela ficou impactada com essa palavra, ela ficou, ela largou, quando ela ouve essa palavra, quando ela entende o plano, quando ela entende tudo que Jesus fez por ela, a palavra diz que ela largou tudo e agora ela foi para o campo, agora ela foi evangelizar, agora ela foi anunciar Cristo. O verso 38 e 39 diz assim, ó, e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou, disse-me tudo quanto tenho feito. Indo pois ter com ele, os samaritanos rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali depois dias. Amados, olha, aquela mulher, depois de ouvir a palavra, depois de ouvir a palavra da verdade, aquela mulher talvez ela tenha sido a primeira mulher evangelista do sistema, a primeira missionária de Jesus. Os discípulos eles vão falar, mas fora dos discípulos, aquela mulher talvez fosse a primeira que saiu evangelizando Jesus, que saiu falando para o mundo. Provavelmente tenha sido a primeira a anunciar Cristo pelas ruas, com o testemunho que Deus fez na vida dela. Muitos têm preocupado, queridos, se não, muitos têm se preocupado se são ou não batizados no Espírito Santo. Já reparou? Muitas pessoas estão preocupadas se são ou se não são batizados no Espírito Santo, mas a maior prova de que você é batizado com o Espírito Santo é quando você sai e fala de Jesus para as pessoas, quando você anuncia Jesus para as pessoas, quando você leva a palavra da verdade para as pessoas. É a maior prova de que você tem o Espírito Santo de Deus. Amém? Não é você, ele fica além do horário, também já está com sono, né? Amém? Então, amados, olha, nós fomos chamados por Cristo, o Senhor morreu na cruz pelo nosso pecado, e nós temos acesso à eternidade, à vida eterna com o Senhor. Pessoal, por favor, a vida eterna com o Senhor, porque Jesus já pagou esse preço por nós na cruz. Amém? Glória a Deus. Nós vamos então ali fazer o batismo do Samuel, ok? Amém? Gostaria que você, no seu lugar, você fechasse seus olhos. Você que puder, coloque a mão no seu coração. Nesse momento você eleve o seu pensamento em Deus. Você que soubesse louvor, louve junto com a gente. Vitor Malaco de Oliveira.
Você confessa Jesus Cristo como seu único, suficiente Senhor e Salvador da sua vida? Sim, eu confesso. Jesus Cristo para mim, suficiente, Senhor e Salvador. Diante da sua pública confissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Toda a igreja diz: Amém. Glória a Deus, aleluia. Aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Deus, nós te agradecemos, Senhor, por esse dia, pela tua presença, pela vida do Samuel, pela tua palavra. Que o Senhor Deus nos leve de volta para casa, amparado, protegido, guardado pela tua mão poderosa. Senhor, tira